Fala pessoal, Mr. Crypto está de volta para mais uma aula com vocês e hoje nós vamos falar sobre, logicamente, o dashboard da Binance e vamos falar de mais outros dois sites que são importantíssimos para a gente usar no nosso dia a dia e não só no dia a dia daqueles que usam os sinais Mr. Crypto, que são fantásticos, com resultados maravilhosos, mas também aqueles que decidiram, além de ter os sinais, operarem no mercado. Afinal de contas, foi como nós falamos no começo, né? Nós estamos aqui para trazer a informação da maneira mais verdadeira e transparente possível, tá bom? Então, vamos lá. Aqui no Binance agora eu peço para vocês que vocês venham aqui em Trade, tá? Nesse link Trade e coloquem em avançado. Ao clicar em avançado, esta formatação que já está aberta para vocês é a formatação que nós vamos usar para lá mais à frente colocar para vocês exatamente como vocês vão copiar os nossos sinais, tá bom? Os sinais Mr. Crypto, mas por enquanto é que eu quero que você veja o movimento do gráfico, olha só. Ele é um gráfico é ótimo, mas é um gráfico de candlestick. Candlestick, o que é candlestick? O que são candlesticks? As famosas velas japonesas, que é com o que se parecem, né? Essas figuras gráficas, elas têm um corpo e um pavio, por isso são chamadas de velas japonesas ou candlesticks, tá bom? O fato de você ter uma vela verde é que houve entre o preço de início e o preço final desta vela, da duração dela, uma valorização, e a vermelha do preço de abertura até o final dela uma desvalorização. E neste caso aqui eu quero que vocês aprendam a observar. Falamos aqui de candlestick, nós estamos aqui agora falando de um dia. Então o que isso significa nesse desenho gráfico? Significa que você, em cada figura dessa, está vendo a oscilação de preço de um dia. É isso mesmo. Então, cada figura dessa, qual é o nome dessa figura? Candlestick ou vela japonesa, tá? Então, ela tem a duração de um dia, como nós estamos vendo aqui, ó, tempo, o nome da moeda, e aí tempo. Eu posso alterar, ó, tá vendo? 1 hora, 4 horas, uma semana. Então, vamos colocar de 4 horas. O que mudou? O preço desse gráfico, o histórico dele mudou? Não, não mudou. É o mesmo que esse daqui, a mesma fotografia deste gráfico aqui. Mas por que quando eu clico em 4H, ou seja, 4 horas, o desenho não é igual? É porque cada figura gráfica, candlestick ou vela japonesa, que você está vendo, tem a duração de 4 horas. Então, se aquela figura estava, vou voltar nela, tem de um dia, então quer dizer que em cada unidade dessa figura, ou seja, cada candlestick que nós estamos vendo aqui, nós vamos encontrar quantas 6 da vela, ela vai se transformar de 1 para 6, porque a vela é de 4 horas. Então, se nós pegamos 4 horas para dividir por 24, dá exatamente 6, ok? Então, aqui, uma dessas vão se transformar em 6 ao clicar aqui, ó. Então, para eu ver um dia é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, este trecho aqui é o trecho de um dia, ou seja, uma única vela neste gráfico, que é essa velinha aqui. Ok? Então, 4 horas, eu tenho de 4 horas e, consequentemente, de 4 horas para 1 hora, vai ter uma variação de 1 para 4. Então, ó, e 1, 2, 3, 4, eu venho aqui para o gráfico de 4 horas, é essa vela aqui. Beleza? Então, tendo essa concepção, você sabe que o gráfico vai registrar o preço, tá? Quando você passa com o mouse aqui, ó, eu quero que você observe exatamente aqui, ó, exatamente aqui nessa região. Olha só, o que está mudando lá no canto direito? O valor, o número, ok? Então, o número, ó, tá, de acordo com a sua movimentação. Então, isso é o preço que ele estava nesse exato momento. Então, nós temos um gráfico de velas japonesas já padronizado. Você veio em Trade, clicou em avançado e aqui você já está, ok?
Mais abaixo nós temos um indicador, pode aqui, ó, clicar aqui e fechar, nós não vamos usar esse indicador. Aqui essas linhas que você está vendo aqui é um outro indicador técnico, são as chamadas médias, tá? Médias móveis, mas não se preocupe com isso agora, deixe também nesse formato padrão, tire só o volume, que é aquele outro indicador aqui embaixo. Mas fazendo o nosso passeio pelo painel de gráfico, pelo painel de trade da Binance, nós temos aqui a variação de 24 horas, o máximo de negociação, volume. Aqui ao lado eu tenho um livro de ordens, isso aqui é real, gente. O mundo está fazendo exatamente isso aqui, eu não sei quem é a pessoa, obviamente, mas eu sei que tem esse número de operações que está acontecendo agora, ou seja, tem pessoas vendendo ao preço de 50.454. Ele está em 50.449. Então, se ele subir um pouquinho, tem um monte de gente vendendo. E tem gente que está comprando, tentando comprar no preço de 50.460. Então, isso aqui nós chamamos de livro de ofertas, livro de ordens ou book de ofertas. É o que está acontecendo em tempo real. Então, veja, o mercado é impulsionado por isso daqui. Lembra daquela aula? É impulsionado pela oferta de compradores e vendedores. E essa relação define o preço atual, correto? Logo aqui abaixo, o histórico de ordens, tá? E aí a gente vai registrar conforme a aula. Vocês vão ver que fica registrado aqui, tá bom? E aí, ok, então nós já temos aqui. E aqui no canto direito extremo, nós temos como vender ou comprar essa moeda. São chamadas ordens spot. O que é ordem spot? É aquela conta básica que nós abrimos sem ser a Binance Future. E aí eu posso comprar da seguinte forma: para ganhar dinheiro aqui, eu tenho que comprar quando ele tem o preço tem uma certa queda e eu acredito que ele vai subir. Por quê? Na desvalorização eu não ganho, tá? O meu dinheiro vai se tornar aquela moeda. Então, se aquela moeda se desvalorizar em relação ao câmbio de dólar ou real, significa que o meu dinheiro também desvalorizou. Eu não perdi dinheiro. Um exemplo, eu compro um Bitcoin e ele está valendo 50 mil. Então, se eu comprei ele, um Bitcoin, vim aqui nessa lateral, comprei um Bitcoin a 50 mil, o que acontece? Se ele for a 51 mil, eu já estou com um lucro já captado. Ainda não está registrado esse lucro, por quê? Eu continuo com um Bitcoin na mão. Mas se eu vender esse Bitcoin aqui numa ordem limite, ou seja, bater o preço limite de 51, não coloquei, quer dizer, perdão, de market ordem, ordem a mercado, estou olhando o mercado, ele chegou a 51 e eu vendo ele em market ordem, ou seja, ordem a mercado, significa que instantaneamente vai ser vendido para quem tiver aqui, ó, no book de ofertas tentando comprar. Nesse momento vai acontecer uma coisa muito importante: o seu dinheiro deixa de ser Bitcoin e volta para a moeda base, seja o real, seja o dólar. Então você tinha 50 para 51, ok. Essas são as operações spot. Você só ganha na valorização. Mas e se tivesse desvalorizado? Você ia continuar com um Bitcoin. Mas esse Bitcoin, se você fosse vender e estava 49, você ia ter perdido 1.000. Então a sugestão é que você segure esse capital para que ele provavelmente suba, uma vez que, se isso não acontecer, a desvalorização vai ser constante até chegar a zero. Então, nesse canto aqui, nós já estamos falando sobre a ordem spot, que é essa ordem que a gente entra na conta normal e eu só ganho na alta. O limite significa o seguinte, gente: eu comprei a 50 mil. Eu não preciso ficar olhando. Se eu quero lucrar na alta e quero, por exemplo, vender quando chegar a 51, eu vou usar essa opção limite. Ou seja, vou colocar aqui o preço de 51, ok? E aí eu vou colocar a quantidade que eu quero. Claro, aqui não tem, né? Por isso que fica assim. Mas vou colocar quantos por cento eu quero alocar dessa moeda para venda, no caso, né? Aqui, ó, limite. Quando chegar a 51, eu quero vender tudo o que eu tenho de Bitcoin para ele voltar a virar o USDT, ou seja, eu guardo o lucro comigo.
Então, o limite é para você não ficar olhando, você poder desconectar, desligar o computador, sair da sua conta e dormir e esperar isso acontecer. Por quê? Porque você recebeu um sinal Mr. Crypto dizendo que isso ia acontecer, ou você decidiu, por análise, por olhar, por observar, que o preço ia chegar naquele valor, tá certo? Então, essa é a ordem spot, que é a ordem que eu faço entradas e eu só tenho a possibilidade de ganhar na alta. Então, a ordem spot você só é recomendável fazer a compra quando houve uma queda significativa. Tá bom, mas e aí, quando que eu vou saber que existe essa queda significativa? Aí vai ser o seu estudo, sua observação, se você não tiver os sinais Mr. Crypto. Se você tiver os sinais Mr. Crypto, não se preocupe, os sinais por si só já vão gerar o resultado que você precisa. Mas, porventura, para você ter a informação, eu vou dizer para você, você vai usar esse site aqui, que é a base de todo o universo cripto, que é o site CoinMarketCap. O CoinMarketCap é o que você vai usar para fazer todas as suas operações. Fazendo suas operações através das informações que você vai encontrar aqui. Provavelmente quando você... E esses links, tá, pessoal? Já estão aqui embaixo, não se preocupem. Se preocupem com o conteúdo, depois é só clicar no link aqui embaixo. Porventura, por padrão, ele pode vir em inglês, tá? Na hora que você abrir o CoinMarketCap. Mas aí você vem aqui nesse cantinho aqui, ó, coloca português Brasil, pronto, ele vai traduzir. O que é importante você observar aqui? Por que tem tanta informação? Por que para a operação spot o CoinMarketCap é tão importante? Lembrando que a operação spot é quando você compra quando o preço caiu bastante da criptomoeda e você espera que depois de ter caído ela vá subir. Bom, o CoinMarketCap me dá uma tabela completa de todas as criptomoedas, olha só. E além de me dar essa tabela, lista, ele já me dá com informações numéricas do preço atual, da variação das últimas 24 horas, dos últimos 7 dias, da capitalização de mercado, né? Ou seja, isso aqui é market cap, né? Quanto já foi negociado no mercado acerca dessa moeda, qual foi o volume das últimas 24 horas e aqui um mini gráfico dos últimos 7 dias, ok? Então essas informações me são úteis. Por exemplo, qual é a moeda que mais desvalorizou nas últimas 24 horas? Eu tenho como saber no CoinMarketCap. Como? É só vir aqui, ó. Ele está me mostrando a que mais valorizou. Eu quero saber a que mais caiu. Tudo bem, ele inverte essa ordem de colocação dos dados. Basta você clicar aqui, ele vai inverter, ó. Agora aqui que ele está me dando, a que mais valorizou nas últimas 24 horas foi o Theta. Beleza, vou clicar de novo. Ele agora está me dizendo que nas últimas 24 horas, a que menos valor, a que mais caiu foi a Crypto.com, tá? A CoinCro. Então, a Crypto.com, que é uma moeda de uma corretora também, ela desvalorizou 1,29 essa moeda, tá? Então, uma informação, falou, será que de acordo com a tendência dela, ela vai voltar a subir? Não vai? Aí eu vou olhar os últimos 7 dias, olha a informação dos últimos 7 dias. Mas agora, eu quero confirmar se ela caiu somente isso ou não, qual é a capitalização dela. Você segue aqui olhando a capitalização dela, tá? O volume 24 horas, então você tem todas essas informações. Assim como você pode mudar clicando em cima. O que você está mudando? É como se fosse um Excel isso aqui, tá? Você está clicando em cima e mudando de ordem crescente para ordem decrescente. Só isso. Não, então não se preocupe, é isso que está acontecendo. Mas eu quero saber a que mais caiu durante 7 dias, porque eu quero comprar essa moeda, porque essa moeda vai subir. Então eu clico em 7, ele vai fazer essa inversão de valores para mim. Então a que mais caiu foi a OQB. Mas nas últimas 24 horas ela subiu 6%, que foi basicamente o que ela caiu na semana inteira. Então, o que isso me diz? Que se eu tivesse comprado ela no dia anterior, provavelmente eu tinha guardado já esse lucro de 6% em cima da minha compra. Provavelmente não, com certeza no caso, porque está mostrando já aqui. Agora, essa moeda tem ou não tem, é negociada ou não,
dentro da Binance. Aí eu tenho que vir na própria Binance e clicar aqui, ó, tá vendo? Você vai clicar aqui, aí aparece pesquisar, né? Você viu lá que a sigla era OKB. Eu não tenho essa moeda sendo negociada aqui, então ela não seria uma oportunidade para mim. Voltaria aqui e procuraria uma outra oportunidade que é negociada na Binance, ok? Então isso são compras spot, né? A famosa operação spot é feita dessa forma. E aí você tem aqui esse site, o CoinCheckup, que eu quero que você grave bastante, porque ele vai te dar uma outra informação que também é importante para você suas ordens spot. Por padrão, ele vem dessa forma, tá? Mas toda vez que você entrar no site, lembrando, o link de novo está aí embaixo, você vai clicar em Customize e Advanced. Porque eu quero que você observe aqui de novo, ó, ele vai fornecer os relatórios que estavam lá no CoinMarketCap, com uma diferença. Ele vai te dar essa coluna aqui chamada All Time High. O All Time High vai falar para você qual foi o preço máximo que essa moeda atingiu em todo o histórico dela, All Time High. Então, quando você teve toda essa valorização aqui, ó, e agora ele está dizendo uma outra informação aqui, ó, que ele está 26% abaixo do preço máximo dela. Então, você também vai fazer uma análise como trader, né? Técnica misturando com fundamentalista, se você vai querer fazer uma compra acreditando que isso daqui vai subir ou não, aí são questões mais técnicas que a gente vai amadurecer ainda. Mas o que eu quero dizer para você é que a fonte de dados está aqui à nossa disposição. Então nós temos a corretora, nós temos o CoinMarketCap e a CoinCheckup. Então na corretora Binance nós fazemos as entradas spot, ou seja, compramos na baixa para vender na alta, lembrando que você conta com sinais sinais Mr. Crypto. Então não se preocupe em ficar fazendo análise gráfica ou análise de preço, tá? Somente faça lá sua assinatura do sinal que tudo vai dar certo. E voltando, mas nosso compromisso é com a informação verossímil. Então aqui é onde nós transitamos para ter todas as informações necessárias, inclusive para gerar os sinais que vocês usam e tanto gostam, tá bom? Então essa foi mais uma aula Mr. Crypto, espero que você tenha gostado. Logo, logo teremos mais aula para você. Um abraço!